Queridos amigos e amigas, uma ótima noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Sayonara Coaches e vamos refletir juntos hoje em torno do encontro com o Evangelho. Mas antes, vamos à nossa prece inicial, dizendo assim: Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que sustentam esta casa, Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara e Francisco de Assis. Muito gratos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos, refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e com um tema tão importante para o nosso crescimento espiritual. Buscamos hoje entender sobre os verdadeiros valores da vida imortal. Por isso pedimos, Pai, as Tuas bênçãos, a Tua inspiração, a Tua orientação, para que nós possamos apreender o valor da lição de hoje. Fica conosco, Senhor, neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, meus amigos. Estamos aqui, mais um domingo, encerrando o final de tarde e noite, refletindo em torno do Evangelho. E hoje nós vamos recomeçar o Evangelho no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós falaremos somente do item 1, onde o subtítulo fala sobre a salvação dos ricos. O texto é bem pequenininho, e eu vou ler ele todo para que nós possamos apreender a sua essência e pensarmos juntos. Ele diz assim para a gente: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa citação é de Jesus. Foi Lucas que nos trouxe também no capítulo 16 do Evangelho, no versículo 13. Então a gente começa a entender que não podemos servir a Deus e a Mamon, se quisermos ser felizes. É recado para nós, porque somos nós que estamos amando a Deus e a Mamon. Estamos ainda muito divididos. Nós bem sabemos, e é natural do nosso processo evolutivo. Todos nós vivemos num planeta de provas e expiações em transição para planeta de regeneração. Aqui se encontram espíritos que, consciente ou inconscientemente, ainda servem a Mamon. Mas nós estamos num processo de ascensão e já estamos iniciando um despertamento para os valores verdadeiros da vida eterna. Jesus vem nos ajudando há mais de 2000 anos, tentando mostrar para a gente que valores são esses. Mas a gente ainda com muita dificuldade, precisamos admitir que ainda tropeçamos muito, valorizamos bens equivocados. Buscamos a nossa felicidade muitas vezes ainda na realização de coisas materiais, quando é o inverso que vai provocar a nossa felicidade verdadeira. Então vamos entender um pouquinho sobre que é servir, que é Mamon. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Eu trouxe aqui, busquei lá no Infopédia. O Infopédia é um site considerado uma das fontes mais confiáveis quando se fala da língua portuguesa. Ele é da Editora do Porto. E ele fala pra gente aqui o que é servir. Ele diz que servir é trabalhar para alguém ou alguma instituição. É um desempenhar de determinadas funções. Prestar qualquer serviço a. Estar às ordens de. Ajudar, auxiliar, atender. Observa, nós pegamos todas as nossas forças, as nossas potências, a nossa inteligência, a nossa energia e devotamos a Mamon. Quando servimos a Mamon. Quando nós, na verdade, deveríamos estar devotando todas as nossas forças, as nossas energias
para aquele que nos criou, para cumprir a vontade de Deus. Porque Ele nos criou por amor, para amar, nos criou para sermos felizes, nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Estamos aí na busca da perfeição sob o seu olhar, sob as suas bênçãos. Ao passo que nós cumprimos a vontade dele, mais nós nos tornamos felizes. E ao passo que nós devotemos as nossas forças a Mamon, a gente vai tender à infelicidade, porque estamos nos afastando da lei que é de justiça, amor e caridade, e a gente vai entender quem é esse Mamon, que significa tudo que é contrário aos valores que nos apresenta Jesus como os valores divinos. Eu vou aqui, no dicionário de filosofia espírita do Palhano Júnior, falar para a gente sobre o que significa Mamon. Ele fala assim, olha, a palavra grega manwava, mamona, quer dizer dinheiro, posses, bens terrenos, vinda do aramaico mamon ou mamona, que significa riqueza. Mateus e Lucas também trouxeram essas questões para nos esclarecer. Também foi empregada para personificar a riqueza, não necessariamente um deus mitológico, mas a riqueza. Então a gente observa, são os bens da vida material, aquilo que é criado pelo homem, não que é criado por Deus. Então a gente precisa refletir, meditar sobre essas questões para que a gente possa se conhecer e se vigiar mais, para nos colocarmos cada vez mais na direção de Deus, nosso Pai, de cumprir a sua vontade. Assim estaremos alavancando o nosso processo evolutivo, a nossa aproximação da felicidade, do bem, da paz, para nós e para todos aqueles que convivem conosco, não é mesmo? Isso é importante a gente entender. A gente observa que a gente ainda se percebe muito devotando o nosso tempo, as nossas energias a Mamon pelas questões do interesse próprio. E interesse próprio eu acho que é o maior filho do egoísmo, a grande chaga da humanidade que nos caracteriza, né, nesse conjunto. A gente ainda tem o egoísmo muito dilatado em nós, e se a gente parar para observar, o egoísmo tem seu nascedouro lá no instinto de conservação. Não nos foi dado para nada de ruim, pelo contrário, foi para que nós nos preservássemos e cumpríssemos o maior tempo possível aqui nessa terra que é de aperfeiçoamento. Mas a gente pegou esse dom que o Pai nos deu, exacerbou, exagerou, e hoje a gente vê aí o egoísmo, essa doença que tanto nos faz mal e tanto nos desvirtua do verdadeiro objetivo pelo qual nós estamos aqui. E aí eu aproveito para lembrar o capítulo 11, tem 13 do Evangelho, que é uma passagem que eu amo. Eu sempre falo, tá colada na minha testa, tá aqui na geladeira da minha casa, para todo mundo ver. Ele fala sobre o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, a gente alcança a meta com mais velocidade, com mais eficiência, com mais eficácia, com menos atropelos. Ele diz pra gente, a vida na Terra serve para o nosso aperfeiçoamento moral. E esse corpo que nós temos, as coisas da vida material, as vicissitudes da vida, a convivência com o outro, tudo isso é empréstimo de Deus, nosso Pai, para que nós nos desenvolvamos em tudo isso com caridade, com harmonia, para alcançar o nosso aperfeiçoamento moral. Eu acho que essa passagem traz clareza para que a gente não se apegue, não se devote, não entregue as nossas paixões às coisas da vida material, que são transitórias, passageiras, fugidias, impermanentes. Fica tudo aí. E nós, como espíritos imortais, seguimos. Hoje estamos passando aqui pelo planeta Terra. Ao passo que formos evoluindo, vamos passar por outros planetas materiais. Mas temos muitas encarnações à frente ainda. E se a gente ficar se prendendo, se apegando às coisas da vida material, servindo a Mamon,
a gente vai retardar o nosso progresso e aumentar a nossa infelicidade. Isso tem que estar muito claro. Nós precisamos nos libertar da vida material, quando nós ainda nos encontramos nos escravizando às coisas da vida material. Essa liberdade, ela se dá quando a gente diz não para os nossos pedidos mais íntimos. Quando o nosso instinto, as nossas paixões, as nossas viciações pedem algo e a gente diz não. Muitas vezes a gente pensa que liberdade é fazer o que se quer. E liberdade é fazer o que não quer. É fazer as coisas de forma pensada, raciocinada. Eu não vou fazer o que o meu corpo está pedindo. Eu não vou seguir o que o meio está ditando, o que a televisão está falando, o que o rádio está dizendo, o que os outros estão me empurrando. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor para mim como espírito imortal. E isso tem muito mais a ver com virtudes, com abnegação, com renúncia, do que com ceder às paixões, ao conforto, às coisas boas da vida, que estão aí. Não é ruim. O problema está como nós lidamos com elas, como nós nos comportamos diante dela. Se é com apego, se é com paixão, se é com devotamento, dedicando toda a nossa vida, todo o nosso tempo. O tempo é vida, meus irmãos. Se a gente dedicar todo o nosso tempo para buscar as coisas da vida material, a gente está perdendo todo o tempo que a gente tem aqui na Terra, que é para dedicar às conquistas de virtudes, que vão corroborar no nosso aperfeiçoamento moral. A gente precisa despertar para isso, porque senão a gente vai deixando a vida nos levar no pagodinho e depois a gente não alcança o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Precisamos estar atentos e Jesus está tentando fazer isso há mais de 2000 anos. Ele está fazendo a parte dele. A gente que fecha os nossos olhos. Quando Jesus subiu lá no monte e nos ditou o sermão da montanha, ele estava tentando inverter os nossos valores, nos despertar. Olha aqui, filhos, quando ele citou as bem-aventuranças, ele quis mostrar para a gente o bem-aventurado, o feliz, o abençoado. Não é o poderoso, não é o rico, não é o bonito, não é o que tem status, não é aquilo que muitas vezes a gente pensa e dá importância. O bem-aventurado, o abençoado é o misericordioso, é o pobre de espírito, é o manso e pacífico, é o que tem um coração puro, é o que tem fome e sede, é o que é perseguido em nome de Jesus, que renuncia tudo da vida material em detrimento do amor verdadeiro que passou por aqui, que tem nome, é Jesus. Observa, Jesus vem nos trabalhando para nos despertar para quais são os verdadeiros valores da vida imortal. Há tempos. E o Espiritismo está fazendo a mesma coisa. O Espiritismo diz lá no capítulo 1, item 7 do Evangelho, o Espiritismo nada diz diferente do que disse o Cristo. Ele desenvolve, completa e explica de forma clara e para todos. A mesma coisa que o Cristo disse, o Espiritismo está explicando, explicitando, botando um outdoor assim, ó. Não é esse o caminho. É para frente, para o alto. Segue na direção de Deus, nosso Pai. Busca cumprir a vontade de Deus. E, graças ao Espiritismo, estamos sendo extremamente ajudados. Teresa d'Ávila, nesse livro, Caminho da Perfeição, no capítulo 7, dá-nos bons conselhos a respeito de como nós podemos seguir em direção a Deus, nosso Pai. E ela vem fazer um aconselhamento para a gente em torno do amor espiritual, da fraternidade. Ela fala do amor ao próximo. Esse que Jesus tanto nos divulgou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como ama você mesmo. E ela falou desse amor pelo nosso irmão, dessa amizade, desse carinho. Olha como ela fala tão lindo, gente. Cuidado de encomendar o amigo às orações. Desejo contínuo de vê-lo progredir. E que mágoa inconsolável quando assim não acontece.
observa, a gente querer ver a felicidade do outro, querer ver a evolução, o progresso do outro. E quando a gente não vê isso, a gente fica triste, a gente fica inconsolado. Feliz quando o outro está bem e triste quando o outro não está indo bem. Isso faz parte desse amor. E ela ainda aconselha aqui pra gente, ela diz assim, ó, é amor sem sombra de interesse próprio. Tudo o que deseja e quer é ver a pessoa amada, rica dos bens do céu. Isto, sim, é amizade. Olha que lindo. Teresa d'Ávila ensinando pra gente como que a gente deve se comportar diante dos nossos irmãos, preocupando-nos com o bem, com a felicidade dele. E ela ainda dá aqui um outro exemplo para a gente fechar, porque o nosso tempo vai correndo, né? Diz assim, olha, feito isto, né? Roga a Deus que a faça merecer e lhe dê paciência nas tribulações, rogando a Deus aos amigos virtudes. São esses os bens que nós devemos desejar uns aos outros. Ela continua assim, olha, deseja paciência nas tribulações. Quando vê que ele a tem, não sente pesar algum. Antes se alegra, embora preferisse assumir os sofrimentos a ver o amigo padecer, se com isso pudesse lhe ceder todo o lucro e mérito do próprio penar. Muitas vezes a gente ama tantos irmãos, às vezes é um filho, às vezes é um pai, alguém querido, que a gente gostaria de suportar no lugar dele as dores da vida. Mas ela bem fala aqui, se eu pudesse também transferir-lhe os lucros de suportar essas dores com resignação, aí seria bom. Aí fechava a conta. Mas infelizmente a gente não pode. Então o que a gente pede? A gente pede a Deus que abençoe os nossos irmãos, dando a eles paciência, compreensão, resignação, perdão, caridade, para que eles suportem as dificuldades da vida com coragem, com fé, com esperança, mas acima de tudo, com confiança em Deus. Porque o lucro que vem desse suportar das dores, de suportar essas dores de forma bem vivida, né? O lucro é muito bom. É um bônus hora bacana que não tem preço. Que nenhuma aquisição de bens materiais vai pagar da mesma forma, da mesma maneira. Que nós saibamos, meus amigos, selecionar nas nossas vidas, escolher nas nossas vidas os valores da vida eterna. Que a paz esteja em nossos corações. Recebam o meu carinho e minha gratidão pela oportunidade de ter refletido junto com cada um de nós. Então vamos juntos, meus irmãos, agradecer por esse momento, elevando o pensamento e pedindo a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre tão querido e amado Jesus, a Teresa d'Ávila, o Birajara, Rafael e Francisco de Assis, as vossas bênçãos para cada um de nós, fortalecendo-nos, orientando-nos, iluminando-nos, para que nós possamos encontrar, entender, escolher os valores da vida eterna, os valores da vida imortal. Muito obrigada, Pai, por toda ajuda, por toda proteção, porque nós muito necessitamos de Ti. Continua, Pai, conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana.
a festa junina, o Arraiado Teresa d'Ávila, 30 de junho, a partir de 13 horas. Vamos ter muitas atrações, entre elas o Boi do Maranhão. Vai ser uma dança muito bonita, com muito carinho, fantasias belíssimas, sem contar os quitutes, né? Cheguem cedo, almocem conosco, dancem e no final, aquela quadrilha muito bem ensaiada, que a gente adora, tá bom? Até lá, se Deus quiser, hein?